Fala galera do canal Edson Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês as edições de luxo em CD de alguns álbuns aqui dos Rolling Stones. E eu gostaria de mostrar para vocês essa coleção, né, os álbuns que saíram nesse tipo de edição e fazer alguns comentários, né, por que elas valem a pena, né, por que é um item muito interessante aí se você curte Rolling Stones, se você curte aí Invasão Britânica, rock clássico, sessentista, setentista, por que vale a pena você ter essas edições aqui na sua coleção. Para mim as edições definitivas, né, as edições simples também são muito boas, mas eu acredito que essas aqui são daquele tipo de edições bônus que valem muito a pena, porque ela traz um disco com extras e esses extras não são simplesmente caça-níqueis, são coisas muito legais, muito boas aí e que você pode se surpreender, né? Muitas dessas canções que foram colocadas aqui nesses discos 2 dessas edições, elas são tão boas e algumas até melhores do que algumas que estão presentes no álbum original. Então realmente vale muito a pena, né? Até então eu tinha essas edições aqui mais simples, né? De 4 deles, são 5 edições conforme eu vou mostrar para vocês. E aí aos poucos eu fui adquirindo essas edições duplas, né? E realmente vale muito a pena e eu vou fazer alguns comentários a respeito delas aqui hoje. Antes de começar a mostrar para vocês, caso não sejam inscritos no canal ainda, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades, siga a página no Instagram que eu sempre deixo aí o link na descrição do vídeo, deixe o seu like ou seu dislike para dar um feedback aqui no vídeo, comente porque eu sempre leio e respondo todos os comentários, você pode também considerar ser um membro do canal e ganhar algumas vantagens. Então falando sobre essa série aqui, né, é uma série muito interessante que começou aí lá em 2010 e os Rolling Stones têm muitos outros álbuns que também saíram edições de aniversário ou edições especiais, como Let It Bleed, por exemplo, de 1969. Só que ao contrário desses aqui, ele não saiu duplo, ele só saiu com um CD um pouco diferente, o selo, com um adesivo, com um encarte um pouco mais robusto, uma qualidade de som um pouco melhor, porém não trouxe bônus. Então eu fiz esse recorte aqui e peguei apenas aqueles CDs que saíram em edição dupla e que contém um álbum com músicas inéditas, com músicas exclusivas dessas edições aqui. Então no total foram 5. Começaram a ser lançados lá em 2010 e o último que foi lançado até o momento foi lá em 2021. Mas é bem provável que a banda continuará aí, seguirá lançando esses itens. O primeiro lançado nesse formato foi o Exile Main Street, em 2010. Em 2011 eles lançaram o Some Girls. Em 2015 eles lançaram o Stick Fingers. Em 2020 o Goat's Head Soup. E em 2021, o último até o momento nessas edições, o Tattoo You, celebrando aí os 40 anos de aniversário desse disco, né? Em todos eles trazendo ótimos bônus aí, já vou falar com um pouquinho mais de detalhes com vocês. Então nos últimos 13 anos, mais ou menos, os Rolling Stones têm lançado isso, basicamente um a cada 2 anos em média, né? Um pouquinho mais, e é muito interessante, quem puder, quem tiver a oportunidade de pegar esses discos nessas edições, vale muito a pena. Além dessas edições em CD, também saíram edições em LP, duplas e até mesmo quádruplas, como foi o caso aqui do Tattoo You, né? Só que aí já é algo que foge um pouco da realidade da maior parte dos colecionadores do Brasil aí, assim como eu, né? Então fica muito difícil, muito pesado, você vai ser taxado e tal, não tem edições nacionais. Até mesmo esse daqui, que foi o último desses lançamentos, não saiu em edição nacional. Eu pensei que a Universal Music Store iria lançar, ele lançou só a versão simples novamente, de 40 anos, né? Tanto em LP quanto em CD, e o CD duplo não lançaram. Então acabou que boa parte desses aqui foram importações que eu fiz para completar também. Mas valem muito a pena, né? O único, né, falando aqui na ordem para vocês, o único que eu não tenho a edição simples é o Exile Main Street. Porque logo que eu comecei, ele tá usadinho, né? Ele tem algumas marcas de uso aqui, uns amassadinhos. As edições são em digipack, tá? Ele abre dessa forma aqui, ó. Então bem interessante, ó, bastante informações. E nós temos aqui, ó, os dois CDs, né? O CD original, o Exile Main Street original. O Exile Main Street é um álbum duplo no LP, porém em CD ele se tornou um álbum simples, né? Coube dentro de um único CD. Porém essa edição de luxo traz ainda mais um disco bônus, né? E aí ele volta a ser duplo nesse sentido. Mas o Exile Main Street original, ele está apenas no CD1 aqui com as suas 18 canções. Não são canções tão longas e eles conseguiram acomodar aqui em um único CD, ao contrário do LP que era duplo, tá? Ele traz também um encarte, que, na verdade o encarte não chega a ser nada de extraordinário, é um pouquinho melhor do que as edições nacionais e tal. Traz fotografias aí das sessões de gravação, os créditos da música, um papel bem interessante. É legal aqui esse encarte sim,
né? E basicamente aí ele vai trazer um disco com várias canções bônus, que é a parte que interessa aqui em adquirir esse tipo de item. Então nós temos aqui músicas como Pass the Wine com a Sophia Loren, tem Plunder My Soul, que é uma ótima música que ficou de fora do Exile, tem por exemplo I'm Not Signifying, Following the River, enfim, várias músicas aqui. No total são 10 canções bônus, entre músicas inéditas que foram retiradas dessa sessão aqui do Exile e não foram para o disco final, e também takes alternativos, enfim, alguns trazem música ao vivo também. Então é bem interessante aqui esse registro, né? É bem legal escutar essa versão aqui do Exile, é uma experiência longa, né? Mas muito gratificante, com o disco completo aí com as 18 faixas e depois com essas 10 faixas bônus que valem bastante a pena, né? E o trabalho gráfico aqui é bem interessante. No começo vocês vão ver que começou a lançar esses itens no formato de JPEG, e infelizmente os últimos saíram como Digisleeve, né? Que não é tão legal assim, principalmente para acomodar o disco, né? Ele estava mais bonitinho quando era assim. Eu não tenho aqui a versão simples do Exile para mostrar para vocês, porque como eu comprei primeiro, comecei por essa, né? Eu não fiz um downgrade, né? Pegar uma edição mais simples, né? Todos esses outros aqui que eu tenho a simples e a dupla, eu peguei primeiro a simples e com o tempo consegui a dupla. Se um dia aparecer barato, algum sebo, alguma coisa do tipo, eu posso até pegar a versão simples do Exile, né? Mas por enquanto esse daqui, o LP que eu já tenho, tá satisfazendo bem. Esse saiu em 2010, tá? O Exile é um álbum de 1972 e esse lançamento aqui ele é de 2010. Foi o primeiro dessa série. Em 2011, eles relançam aqui nessa edição dupla o Some Girls, né? Então, Some Girls, que é um álbum de 1978, muito bom. Tá aqui a edição simplesinha nacional, CD simples, CD cinza. O encarte simples aqui com pouquíssimas páginas, é bem bonitinho, bem legal, toca bacana e tal. Mas a edição que saiu em 2011 do Some Girls é sensacional. Isso aqui deu um baita de um trabalho para eu conseguir achar, fora de catálogo já. Peguei no Mercado Livre aí por um preço não tão barato, mas digamos que razoável pela qualidade do item que estava ali, né? Praticamente como novo. E esse daqui é até melhor do que o Exile, porque ele abre ao meio aqui, nós temos essas imagens, e depois ele abre aqui em 4 partes, né? E aqui nós temos os 2 CDs. O CD original do Some Girls, com as 10 faixas, se eu não me engano, que saíram ali originalmente. E o CD de extras, que é, para mim, o melhor CD de extras de todos que os Rolling Stones lançaram nessa série, é o do Some Girls. As músicas inéditas que fazem parte dele aqui são muito boas, né? Eu não sei se tem aqui os nomes, eu sei que tem Claudine, que é uma ótima música, né? Deixa eu pegar aqui o encarte para mostrar para vocês, ó. Então, encarte bem caprichado também, ó, com as informações de gravação, bastidores, fotografias. Esse encarte é bem mais robusto, bem mais completo do que o encarte do Exile, né? Então eles já deram de um ano para o outro, eles já deram uma caprichada melhor, né? E aqui deixa eu ver se tem o disco 2, ó. Tem as faixas Claudine, So Young, muito boa também, When You're Gone, No Spare Parts, que é muito boa. Enfim, então no total aqui são 12 músicas a mais, né, nesse segundo disco, todas elas músicas inéditas, né, e muito bem feitas, muito bem trabalhadas. É um disco que vale muito a pena. Para mim, se você tiver a oportunidade de pegar um desses itens aqui nessa edição de luxo, pelas músicas inéditas, vale mais aqui, é o Some Girls, tá? Muito bom aqui, excelentes canções que ficaram de fora e depois foram reaproveitadas aqui nesse disco de 2011. Então, Some Girls de 78, seu relançamento de 2011 vale muito a pena também. E a qualidade de som também é muito boa, né? Melhor, não que seja ruim, mas melhor do que essas CDs simples nacionais. Claro que existem várias outras prensagens simples, de vários países diferentes, de várias épocas diferentes, tá? Mas de maneira geral são todas mais ou menos parecidas. E aquela ali traz um diferencial bem bacana. Em 2015, né, aí com o intervalo de 4 anos depois, eles relançaram o Stick Fingers, de 1971. Tá? Que é esse daqui, tá aqui a minha edição nacional simples, abre aqui ao meio, assim como Some Girls, um único CD, primeira vez que aparece aqui o logotipo da banda, né? Tem um encarte aqui bem simples que abre ao meio, e eles lançaram em 2015 essa edição dupla, né, do Stick Fingers. Esse daqui eu comprei pela iMusic recentemente, foi o último que eu consegui obter aqui dessas edições, né? Esse daqui muito bonito, porque abre aqui, traz a foto aqui, essas fotos icônicas dos membros da banda, né? Muito interessante. E assim como Some Girls, né? Ele tem esse capricho aqui, ele abre em 4 partes, ele traz mais imagens aqui, traz os CDs, né?
novamente o CD original, CD1 com as 10 canções lançadas originalmente em 71 e o CD2 com os bônus. Esse daqui, o Stick Fingers, em termos de bônus, ele é o que tem os bônus, assim, não tem músicas inéditas, né? Ele tem takes alternativos, ele tem um take aqui de Brown Sugar com a participação do Eric Clapton, que é um pouco diferente e bem legal também. Ele tem Wild Horses totalmente acústica, sem nada elétrico. Ela tem uma versão alternativa de Can't You Hear Me Knocking. Ela tem beat numa versão estendida e tem algumas faixas ao vivo que eu gosto muito, tá? Como, por exemplo, Live With Me, Stray Cat Blues, Midnight Rambler, Honky Tonk Women. Então, algumas músicas aqui nessa turnê do Stick Fingers que foram tocadas ao vivo. Bem bacana também. Não traz assim, é o único deles que não traz nenhuma música inédita, mas as versões alternativas e as performances ao vivo que tem aqui valem bastante a pena também. E o trabalho gráfico, né, nem se fala. Eu acho que de todos aqui, graficamente foi o que ficou mais bonito. O encarte também bastante completo, ó. Tem muita coisa aqui no encarte, muita fotografia, muita informação, créditos das canções, enfim. Então muito bem feita essa edição aqui do Stick Fingers. Quem tiver a oportunidade também vale a pena aí, né, para ter uma experiência além do álbum que já é clássico, já é maravilhoso lá de 71. Esse relançamento de 2015 é uma boa pedida aí para você ter uma experiência mais completa. E aí os mais recentes, né? Em 2020, até onde eu me lembro aqui, o único, não sei se foi o único que saiu nacional, mas pelo menos que saiu pela Universal, que é o Goat's Head Soup, álbum de 1973, bastante subestimado, que tem sido redescoberto recentemente. Esse relançamento eu vejo que ajudou bastante com que esse álbum fosse redescoberto por muitas pessoas, né? Músicas incríveis aqui como Dancing with Mr. D, Coming Down Again, Heartbreaker, que é uma das melhores músicas dos Stones, Angie, que é um clássico, Silver Train, Winter, enfim, Can You Hear the Music, só clássicos, né? Só músicas incríveis assim, e que acabou que muitas pessoas que não conhecem profundamente a carreira da banda não deram devido valor. E aí em 2020 eles vieram com o Goat's Head Soup, né? Essa daqui é uma edição nacional da Universal, nessa edição dupla. Aí já começa a mudar, porque os dois últimos eles saíram numa versão Digi-Sleeve e não Digipack. Isso para mim é um problema, perde um pouco a qualidade, né? Eu prefiro, era muito mais bonito e muito melhor em termos de conservar o item quando vinha na versão Digipack, mas tudo bem, né? Paciência. Temos aqui também dois discos, né? O disco original, e eu vou tirar aqui para vocês verem o disco alternativo, né? O CD2, fica armazenado aqui ao lado, pelo menos ele sai aqui por cima, né? Para não ter grandes problemas de retirar. E esse daqui ele traz, acho que umas 9 músicas extras nesse CD2, sendo que 3 são inéditas, e são 3 músicas bem legais. Criss Cross é a minha menos favorita dessas, mas tem All The Rage, que eu acho uma música muito boa, que o Mick Jagger inclusive refez os vocais aqui para poder lançar, né, nesse relançamento aqui do Goat's Head Soup, né? E a música Scarlet, que é uma contribuição com o Jimmy Page lá em 73, né? E que acabou ficando engavetado, mas saiu aqui, é uma música bem bacana, aí tem as guitarras do Jimmy Page nos Rolling Stones, que é um registro histórico muito interessante também. E aí o encarte também seguindo aquele padrão, né, muito bom, né, com várias páginas, várias fotografias, informações, créditos, não só das canções do disco 1, né, do disco já clássico, mas também os créditos e algumas informações das canções do disco 2, que até então não haviam ainda sido lançadas oficialmente, tá? Então, bem legal aqui também essa edição do Goat's Head Soup. Tinha essa edição bem simplesinha nacional e essa edição aqui complementa. Acho que o único pecado aí é ter saído de Gislive mesmo. E por fim, a última que saiu, né? E aí eu fiquei realmente muito empolgado. Pensei que a Universal iria lançar a edição dupla do CD, mas não lançou, né? É o Tattoo You, edição de 40 anos. Aqui, edição nacional que eu tenho em CD, né? Simples, aquele CDzinho cinza. E que tem um encarte bem pobrezinho, que abre ao meio só e tem aí o nome das canções e tal, tá? Esse daqui, durante muito tempo, foi a minha principal versão. Hoje eu tenho fita cassete, 2 edições em LP, enfim, né? Mas aí eu peguei na iMusic, já que não foi lançado nacional, foi lançado só edição simples de 40 anos, que é legal, ter o CDzinho amarelo, um encartezinho um pouco maior, mas de qualquer forma a dupla não saiu nacional, aí eu tive que recorrer à iMusic como sempre, né? Assim como o Goat's Head Soup, ele saiu edição de Gislive, né? Bem bacana, bem trabalhado, é bonita a edição, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, é bem legal mesmo, tá? Mas eu acho que uma edição de Digipack, como a do Song Girls, como a do Stick Fingers, seria bem melhor, né? Mas é uma tendência do mercado acontecer isso, né?
E o disco 2 aqui, depois do Some Girls, eu acho que é o que vale mais a pena. Tem bônus aqui que são incríveis também. Tô tentando puxar o encarte aqui sem arrumar nenhum problema. Vamos ver se eu consigo. Medo de estragar o CD aqui, né? E assim, bem legal, ó, encarte. Tá aqui ó, as informações de gravação também da época, fotografias e tal. Aquele padrão com os créditos, bem legal mesmo, para que você possa ter uma ótima experiência. Eu lembro que esse daqui, quando eu peguei, eu ouvi demais o disco 2, eu ouvi o disco 2 o tempo todo, né? O disco 1 eu já cansei de escutar, escuto ainda muito hoje em dia, tanto que eu tenho 5 edições em 3 formatos diferentes desse disco aqui, mas vale muito a pena, cara. Tem canções aqui, como por exemplo, Troubles Are Coming, que é sensacional, Fiji Jean, enfim, tem várias outras músicas aqui, Living in the Heart of Love, que foi a música single de divulgação aqui desse relançamento, enfim, todas as músicas, né? Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, são 9 ou 10 músicas, aqui tá bem pequenininha aqui atrás, eu não vou tirar o encarte de novo, mas que com certeza valem muito a pena. Então os Rolling Stones, eles têm demonstrado aí um interesse em fazer esses relançamentos, e eu acho muito interessante. São discos que saíram originalmente na época do vinil, né, com exceção do Exile, que é um disco bem extenso por ser duplo, né, no vinil. Os outros eram discos simples, que tinham ali 40, 45 minutos de duração no máximo, e muita coisa boa que foi gravada ficou de fora, né? E aí ficou meio que de escanteio, e os Rolling Stones foram resgatando isso daqui. Recentemente eu fiz aquela série, aquele vídeo da série From the Vault, que é um resgate dos shows históricos dos Rolling Stones, vou estar deixando aí no card para quem ainda não assistiu. E essas edições duplas em CD são um resgate aí de canções muito boas também que os Rolling Stones compuseram, que os Rolling Stones chegaram a gravar, ou que depois retrabalharam tempos depois, né? E que vieram a ser lançados aqui, né? Que são canções que valem muito a pena e podem te surpreender de maneira muito positiva. Sobretudo se você for, assim como eu, um grande fã dos Rolling Stones, você vai ver que a qualidade é incrível, a qualidade é muito boa. Tô tentando segurar todos aqui de uma vez, mas é difícil, né? Então tá aqui, ó, essas edições incríveis, duplas dos CDs dos Rolling Stones. Espero que eles venham a lançar mais, desde que tenha material que valha a pena, né? Até o momento, todas as edições que eles lançaram, essas 5 nesse formato, realmente foram edições que se mostraram muito úteis, muito importantes aí, pela sua questão gráfica, pela sua questão da qualidade do som, pela sua questão dos bônus que trazem, né? Se continuar assim, eu acho que os Rolling Stones terão material para bons anos aí, mesmo após o término da banda, está fazendo esses registros, né? E acho que a gente vai ter acesso a muitas músicas inéditas dos Stones, muitos anos pela frente ainda, por meio dessas séries aqui, seja séries ao vivo como a From the Vault, seja essas edições duplas em CD. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Diga aí nos comentários se você tem esses itens da sua coleção, o que, que você acha, se vale a pena, se não vale a pena, se você já parou para escutar essas músicas bônus aqui, porque tem no Spotify também, tem nas plataformas de streaming. Se você conhece outras bandas que também fazem esse tipo de relançamento mais caprichado com bônus e que não sejam caça-níquel, mas que realmente sejam itens que vale a pena ali você ter na sua coleção, deixa aí nos comentários, deixa o seu like se você gostou do vídeo, sua inscrição, siga a página no Instagram. Valeu para quem assistiu até aqui e até a próxima.